Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, mais uma vez aqui nesta sessão de fake news para discutirmos sobre hoje bolhas ideológicas, o que significam bolhas e por sua vez ideológicas, e como esses termos são significados, ressignificados na sociedade. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para notificações. Então vamos para a lousa. Então, pessoal, bolha ideológica, né? Dois termos que complementam essa expressão, bolha e ideologia. Embora cada um vai receber uma denominação específica, eles se complementam dentro de uma mesma expressão e dentro de uma mesma ideia, sobretudo, né? Pela questão de que o que significa essa tal de palavra bolha, né? A bolha, por si só, ela dá a ideia, e não tem como não pensar na questão do convívio, né? Por quê? Porque se nós existimos não para nós, mas sim para o outro. Nós existimos mediante a interação. E eu já trouxe em outros vídeos o pensador e filósofo Bakhtin, né? Trabalha com a linguagem, e ele vai dizer que nós existimos por meio da interação com o outro. E essa interação vai se dar pela linguagem, né? E é pela linguagem que eu vou manifestar pensamentos, ideologias, sentimentos a respeito de determinadas coisas que me circundam. Então, isso vai promover o meu convívio, e esse convívio vai fazer com que as bolhas elas se formem a partir de pensamentos e ideologias em comum, que é o segundo item que eu já coloco aqui, né? Pensamentos comuns dentro desse convívio, né? E quando eu falo em convívio, eu já penso também na ideia de sociedade. Por quê? Porque as bolhas ideológicas nada mais é do que um fenômeno social, assim como a pós-verdade, a fake news que nós comentamos anteriormente em outros vídeos, né? Então, o que eu posso pressupor já disso no primeiro momento é que as pessoas convivem em conjunto, né? Elas vão partilhar de ideias em comuns, e essas ideias, que são as ideologias, vou colocar aqui ideologias que nós vamos comentar depois, elas vão formar bolhas que vão se constituir desses pensamentos, dessas formas de manifestar e refletir na sociedade determinadas ideologias. Pessoal, e por ideologia nós também temos uma variada gama de estudos, né? Até porque é objeto científico de pesquisa das ciências humanas. Então, nós, por exemplo, temos o Tracy, que vai falar que a ideologia ela é o estudo das relações humanas e principalmente das percepções sensoriais em relação ao mundo externo, né? Vou colocar aqui resumitivamente. O Karl Marx, que vai abordar a ideia de que a ideologia, ela nada mais é do que a consciência social, podemos dizer assim, só que essa consciência social em relação a poder, né? Ao poder da classe dominante, que busca o poder econômico, e da classe dominada, que vai buscar os seus direitos, e que legitima também a filosofia marxista, né? Então, vou colocar aqui a consciência social e vamos dizer, vamos colocar relações hierárquicas. E por fim, o conceito de ideologia, mais interessante para mim, minha área de estudos, é o do Círculo de Bakhtin, em que Voloshinov já dizia, né, que ideologia nada mais é do que o conjunto de reflexos e refrações que se sucedem no cérebro humano, né? E esses reflexos e refrações vão sempre acontecer de forma mútua, conjunta com o outro, né? Porque se nós vivemos por meio da interação com o outro, como já foi dito, né? E viver é participar de um discurso incessante. Então, vou colocar aqui, né, que a ideologia para o círculo, bem de forma resumitiva, são os reflexos e refrações que fizemos em conjunto com o outro no interdiscurso, né? Por isso que é interdiscurso. E o que são os reflexos e refrações, né? O que é refletir e refratar, né? É um conceito até da física, mas que nos serve para a questão filosófica. É refletir de dentro para fora o que eu sinto e como eu vejo o mundo, mas trazer também
de fora para dentro é a maneira com que eu compreendo e vejo o mundo, né? Então é um movimento sempre de dentro para fora, de fora para dentro, diferentemente, por exemplo, da visão de Tracy, que vai ver as percepções sensoriais como de maneira mais externa, né? Bom, pessoal, então eu trouxe aqui para vocês um quadro sinótico do que pode acontecer nessas relações entre base, ideologia e cultura, né? Que, querendo ou não, embora eles sejam termos diferentes, eles ocorrem de maneira simultânea, né? Neste processo todo da linguagem, digamos assim, né? E da sociedade, sobretudo. Então, o que, por exemplo, nós podemos pensar quando a gente pensa e fala sobre Bakhtin, né? Ele diz que a palavra é um processo dialético que se efetiva desde a base até as suas superestruturas. Nesse sentido, a gente tem na base as relações interindividuais cotidianas e nas superestruturas o que se solidifica como reflexo dessa base que a gente tem, né? Então, se nós formos pensar nessa ideia, a gente vê que as bolhas ideológicas, elas se formam onde, né? No seio da vida cotidiana, da relação do eu para o outro, né? No interdiscurso do eu para o outro, né? E é claro, né, pessoal, aqui eu coloco apenas 4 bolinhas aqui de bolhas ideológicas, mas é claro, nós temos infinitas bolhas ideológicas, onde há linguagem, há infinitude de sentidos e há infinitude de pensamentos, né, e de reflexos sobre a realidade. Então nós temos vários grupos ideológicos, várias bolhas, né? Embora em cada uma dessas bolhas eu encontre pessoas que nunca vão pensar igual, mas sim semelhante, porque cada um vê um mundo e interpreta de uma maneira diferente, determinados aspectos de interpretação desse mundo, eles se entrecruzam e formam ideologias, né? E as ideologias são variadas, né? Se as ideologias são variadas, é claro que também as culturas vão ser, né? Então, nesse processo dialético que tem início da base e as superestruturas, né? Nós sempre vimos aqui um processo de refração e reflexão, né? Então, no que eu tenho de ideologia aqui, eu posso pensar como reflexo de uma bolha ideológica, que vai ser diferente de uma ideologia aqui, que vai ser reflexo desta bolha ideológica e assim por diante, né? Um determinado conjunto de ideologias que vai conter tradições, culturas, pensamentos, conhecimentos, interpretações, vão formar culturas, e essas culturas, por sua vez, não vão ser também iguais, né? Vão ser diferentes. Então, por exemplo, nós podemos pensar que essa bolha ideológica aqui, ó, que eu estou marcando, tem pessoas que pensam semelhante na ideia de que ter um casal homoafetivo na criação de um indivíduo é ruim, um mau exemplo, né? Por conseguinte, se formou uma ideologia de que isso não é bom para a sociedade, né? Ou seja, essa bolha ideológica refletiu isso na concepção de um grande grupo, né? E essa ideologia fez com que, vamos supor, em nível de Brasil, o Brasil se tornasse um país, ou um dos países, agora não tenho certeza deste dado, que mais mata homossexuais no mundo. Bom, pessoal, como exemplo, a gente pode utilizar aqui, então, a bolha ideológica tal acredita que toda e qualquer pessoa que pense contrário às ideias do atual presidente Bolsonaro, ela é comunista. Tornou tão vasta a discussão que acarretou em grandes ideologias, né? E essas ideologias têm aquelas culturas, fazendo hoje com que os discursos de ódio tenham vida e culminem nas mídias, né? Como a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, como a gente vê, por exemplo, as fontes jornalísticas nos mostrando, né? Como nós vemos, por exemplo, no que as reportagens no mundo afora mostram, de que ainda no Brasil, em tempos de pandemia, há uma guerra política em momentos em que não deveria haver e que sim deveria acontecer, políticas públicas que se preocupassem com o que deve ser feito para achatar a curva de mortes, de casos que estão ocorrendo atualmente. E isso é interessante para nós pensarmos até na própria palavra ideologia, né?
que se concebe como ideologia hoje, né? Então, a ideia de ideologia está muito mais voltada para a questão política do que para o que ela significa propriamente dito, né? Não quer dizer que as pessoas não podem fazer suas devidas interpretações do mundo que é certo, não. Entretanto, é importante a gente perceber que nem tudo que se concebe e que se encaixa dentro de uma bolha está a par e condiz com a realidade objetiva dos fatos, né? Ou seja, que condiga com a objetividade que existe na realidade, né? Alguém que é desinformado, ele recai numa crença de pós-verdade. Ou seja, a verdade fica em segundo plano frente àquilo que se acredita, certo? Então eu tenho bolhas ideológicas, por exemplo, que acreditam que vacinar crianças faz mal. Tem bolhas ideológicas que têm crenças de que a Terra é plana por fonte de desinformação. Bom, simplesmente onde há grupos de convívio social, em que há reflexão da realidade, e uma reflexão muitas vezes distorcida, vai acontecer isso. Assim como há a comunidade científica, que vai advertir a população sobre como é importante, né, a vacinação, o porquê a Terra não é plana, e vai trazer provas científicas embasadas que justifiquem isso, né? Opinião e argumento é a mesma coisa. Opinião, vai ter as pessoas que vão expor a sua opinião, e muitas vezes embasadas em pós-verdade, e daí eu vou ter uma bolha que se constitua daquelas pessoas que, em comum consenso, acreditam em determinada questão, né? Embasadas pelo quê? Pela sua opinião. Mas também vai ter aquele grupo que também vai ser embasado em seus argumentos, né? Então aqui nós temos o exemplo da comunidade científica e dos achismos que eu falei. Eu tenho meu grupo ideológico de acordo com as minhas convicções pessoais, minhas convicções científicas, né? Certamente você também. Então, o que nós podemos compreender disso, né? Que todos nós, como seres humanos, como indivíduos, estamos agrupados em bolhas ideológicas. Quer dizer que essas bolhas são fechadas? Às vezes sim, né? Então a gente pega o caso da pós-verdade, que no vídeo anterior foi dito que as pessoas colocam a verdade em segundo plano, elas têm mais dificuldade de refletir e repensar sobre os seus erros e aceitar a verdade como primeiro plano, os fatos objetivos como a realidade, né? Bom, se a gente pegar esse grupo de pessoas dentro de uma bolha ideológica, essa bolha ideológica realmente vai ser mais difícil de estourar. Mas se nós pararmos para pensar, as pessoas que têm um pensamento, têm uma flexibilidade, bom, não quer dizer que essas bolhas ideológicas não sejam nunca estouradas, né? Não quer dizer que nós, por estarmos agrupados dentro de uma determinada bolha ideológica, nós não mudemos para outras, né? Nós temos opiniões, mas como seres atuantes no universo, nós também podemos mudar, né? Então a Poliana Ferrari, que escreveu o livro sobre como sair das bolhas, ela vai dizer isso, né? Que é importante para essa questão de como sair das bolhas, e ela já mostra como é possível acontecer isso, que vai ser sempre importante o raciocínio crítico, né? O ser crítico, a criticidade. Fake news e pós-verdade tem um conceito bastante negativo, né? Mas a bolha ideológica não necessariamente, mas pode ter também um conceito bastante negativo, né? Dependendo da bolha ideológica em que se vive, se for uma bolha ideológica onde reina o preconceito, vai ter um conceito bastante ruim e que não vai ser bem visto, né? E aqui é claro, gente, nós teríamos muito que falar, há muitos exemplos, né? Há muitos assuntos a serem discutidos, porque as pesquisas também ainda mais neste momento são vastas, mas por hoje é só. Então, pessoal, quero agradecer a companhia de vocês até aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, das nossas discussões, das nossas reflexões, né? Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você quiser receber outras novidades, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo e aperte o sininho para notificações. Um grande abraço e até a próxima.